eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje é dia de falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro e a minha TBR de março aqui pra vocês. Mas antes de falar sobre todas essas leituras, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Seja bem-vindo quem tá chegando por agora aqui no canal. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo também o que você leu no mês de fevereiro, quais são as suas metas para o mês de março, tá? Gostaria muito de saber pra gente conversar. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo também. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais. Lá vocês nos seguem em tempo real, o que eu tô lendo, o que eu tô comentando sobre os livros, tá? E aqui embaixo também fica o nosso link de compra da Amazon. Você comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. E se o botão de hype aparecer para vocês e vocês puderem clicar para nos ajudar, a gente vai ficar muito feliz também. Bom, chega de enrolação e vamos começar esse vídeo porque eu não quero que ele fique longo. Eu resolvi unir esses dois vídeos num só, né, da TBR e das últimas leituras, porque fevereiro não foi um mês muito promissor pra mim, apesar de ter sido bom, eu consegui me recuperar no final dele, mas não foi um mês muito promissor porque eu me enrosquei num livro que eu fiquei até mais da metade do mês lendo, e isso acabou que me atrasou muito a minha meta e eu não consegui concluir. Eu sempre falo aqui que eu vou trazer de 8 a 10 livros que eu pretendo ler, mas não que obrigatoriamente eu vou concluir essas 10 leituras, porque tem meses que meu ritmo tá bom, tem meses que meu ritmo tá mal, e fevereiro foi um desses meses, tá? Janeiro foi super positivo, mas fevereiro deu uma queda. Então primeiro eu vou começar falando sobre as minhas leituras de fevereiro para depois trazer a minha TBR de março, tá bom? Em fevereiro eu acabei lendo 6 livros dos 8 que eu coloquei na TBR, então assim, foi mais da metade, tô feliz, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse me perdido no primeiro livro, eu conseguiria alcançar essa minha meta esse mês também, tá? Eu vou falar aqui por ordem de leitura, tá? Vou falar o livro, o título, a nota e um pouquinho sobre o que eu achei e espero não me alongar muito, tá? O primeiro livro que eu li, né, na verdade assim, eu comecei a ler o fatídico livro que me atrasou. Eu não tava conseguindo dar conta, então eu peguei um livro pra ler junto, e aí eu acabei esse segundo livro primeiro, que foi Viralizou, do Juan Julián e do Igor Verde. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês que eu li em e-book. A minha nota pra ele foi 5 estrelas e foi um livro que me surpreendeu bastante do começo ao fim. Eu vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo, pra vocês irem lá e acompanhar a minha opinião completa sobre o que eu achei dessa história, tá? Mas aqui a gente vai ter nada mais nada menos do que um ataque zumbi na cidade do Rio de Janeiro, onde uma cantora de funk e um jornalista de fofocas vão ter que meio que se unir pra conseguir vencer essa batalha contra os zumbis, chegar vivo, achar uma cura, achar uma solução, tá? Obviamente a gente vai passar por vários estágios dessa história. Eu achei uma história muito debochada, muito ácida, sarcástica, e eu gostei muito do tom que o autor usou nesse livro. Fez várias comparações, várias sátiras, e aí eu achei... No começo estava achando muito nada a ver, muito sem pé nem cabeça a história, mas depois que eu entendi o propósito, eu achei maravilhoso o propósito de tudo isso, tá? Então aqui a gente vai ter essa cantora de funk, que é a Thalita, e o Peu, que é o jornalista de fofoca, tendo que vencer a batalha contra os zumbis. Então, além de fugir dos zumbis, eles vão ter que fugir das fake news que está assolando o Rio de Janeiro, com o que eles devem ou não fazer. E também, né, se possível, achar uma cura para tudo o que tá acontecendo. Então foi muito satisfatório, eu adorei essa leitura, valeu super a pena e eu adorei começar o mês com uma leitura 5 estrelas. A segunda leitura, então, que eu concluí em fevereiro, foi o motivo do meu desespero em completar a minha TBR, que foi Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas, que é o primeiro livro da trilogia Cidade da Lua Crescente. Foi meu primeiro contato com a autora, eu queria conhecer a escrita dela, mas eu não queria começar por Acotar, e Trono de Vidro é uma série com muitos livros, então eu falei assim, vamos começar por Cidade da Lua Crescente, e é um pequeno calhamaço, né? Mas enfim, eu venci esse livro. Eu vou dizer que eu gostei muito da história, eu acabei dando nota 4 estrelas pra ele, mas até uma boa parte ele tava bem sendo 3 estrelas, o que fez subir a minha nota foi o final, porque o final eu achei magnífico, muito bom, mas todo o livro eu achei meio maçante.
as primeiras 200 páginas, se eu não me engano, foi muita informação jogada, fora de um contexto, né? Só foi colocando as casas, as castas, os seres, tudo, e aí informações sendo jogadas e a gente não conseguia, como leitor, se conectar com a história, com os personagens, porque não estava tendo uma história, era só um bando de informações sendo jogadas, e isso me pegou muito, porque eu não conseguia gerar uma conexão com a história. E um erro meu, eu não leio sinopse, né? Então, quando eu comecei a me apegar na história, aos personagens, na própria sinopse tem que todo mundo acaba morrendo, e eu não tinha visto, e eu me apeguei a dois personagens, achando, pô, agora vai começar a história, agora a gente vai ver um romance, e aí todo mundo morre. Enfim, culpa minha mesmo por não ter lido sinopse, mas aqui a gente vai acompanhar a Bryce e o Hunt. A Bryce é uma semi-feérica e o Hunt é um anjo. E o Hunt, ele é um escravizado que está tentando comprar a sua liberdade, então ele presta serviço para o governador, onde ele tem que meio que se livrar de umas pessoas que o governador deseja. E a Bryce, ela, né, foi meio que, não testemunha, mas ela acabou encontrando a sua melhor amiga e toda a matilha dela morta no apartamento em que elas moram. E ela acabou vendo esse demônio e indo correr atrás dele para lutar contra ele. E foi onde acharam ela, e meio que agora eles precisam que ela ajude o governador a achar esse demônio, porque as mortes continuam a acontecer. Então, a Bryce e o Hunt eles vão se envolver nessa investigação para descobrir o que está acontecendo na cidade, quem que está invocando esse demônio, por que esse demônio é tão importante, ao mesmo tempo em que os feéricos estão atrás do chifre de Luna, que é um artefato feérico e que, se ele for restaurado e se for usado, dá para abrir portais pela cidade para atrair demônios. Então, assim, quando a história engatou, quando começou de fato a ação mesmo, os plots, ficou muito bom. O final, a Bryce foi colocada como uma mulher poderosa, forte, guerreira, que não desiste nunca, apesar dela usar aquela capa de garota fresca, mimada, mas ela é uma mulher muito forte, guerreira, não desiste nunca, sempre vai atrás dos seus ideais e luta muito para que a memória da sua melhor amiga continue intacta. Então, no final das contas, o livro ele foi muito satisfatório para mim e eu acabei dando 4 estrelas porque eu gostei do final. Estou ansiosa para começar a ler o segundo e ver como que vai se resolver toda essa história, se vai tratar de uma nova história ou se vai ser a continuação dessa, porque obviamente eu não li a sinopse também do segundo livro. Em seguida, eu fiz a leitura do livro sorteado de fevereiro, que foi A Dama Mais Desejada, que pertence a 3 autoras, que é a Julia Quinn, Eloisa James e Connie Brockway. É uma história só, contada pelas 3 escritoras, mas como no primeiro livro, cada casal é escrito por uma das autoras, então a gente acompanha basicamente 3 histórias dentro de uma única história e a gente consegue perceber a mudança, né, da escrita. Aqui no sumário tem cada capítulo de qual autora que escreveu, então a gente também consegue ter esse comparativo, mas a gente percebe muita mudança de um para o outro. A história geral aqui é eu vou pronunciar Hugh. O Hugh, ele decidiu que ele quer encontrar uma esposa, né, que tá na hora dele gerar um herdeiro, e ele pede ajuda para a irmã dele para fazer uma lista das possíveis candidatas para esposa. E a irmã dele resolve então fazer uma temporada na casa de campo dela, convidar essas moças que ela acha que pode ser as melhores pretendentes pro irmão, mas como ela não pode só convidar um monte de mulher, ela acaba convidando alguns outros jovens da sociedade para participarem dessa pré-temporada. Então, nessa temporada, a gente vai meio que acompanhando a formação desses 3 casais e a gente meio que, conforme vai lendo, vai tendo uma noção de com quem o Hugh vai ficar, antes mesmo dessa tal determinada lista. E conforme vai acontecendo, a gente vai vendo que as pretendentes dele têm outras ideias na cabeça e a forma que vai construindo a história desses 3 casais e o final. A escrita dessas 3 mulheres juntas é muito boa, vale muito a pena. E é um livro de leitura muito rápida. Eu fiz a leitura desse livro em um domingo, de tão rápida que foi e tão fluida e que prende e que você não consegue mais largar. E esse livro ele foi tão bom e tão rápido de ler que a minha nota, eu me apeguei tanto aos personagens, tanto à história, e eu me apaixonei tanto junto com eles, que eu acabei dando 5 estrelas para esse livro. E só não se tornou favorito por meras questões, mas eu amei demais. Seguindo então com a minha meta de leitura, eu acabei me rendendo a mais um hype e eu li A Empregada, da Freida McFadden.
Esse livro pra mim ele foi um grande 3,5 estrelas, porque, gente, não sei. Não me pegou, eu não achei tudo isso. Eu queria ter gostado muito mais, mas a receita desse livro não me pegou. Aqui a gente vai acompanhar a Millie. Ela é uma pessoa que acabou de sair, uma mulher que acabou de sair da cadeia e ela tá tentando se recolocar no mercado de trabalho. Obviamente ela sabe que não vai ser muito fácil, né, por conta do seu histórico, mas ela acaba encontrando a Nina, né, que chama ela para uma entrevista para ser empregada dela, vai morar na casa dela, cuidar da casa, cuidar da filha quando precisar e tal. E ela acha que é a oportunidade da vida dela, mesmo acreditando que a Nina não vai aceitar quando ela souber do histórico. Mas, por fim, a Nina acaba contratando a Millie para trabalhar na casa dela. E aí que as coisas começam a ficar um pouquinho sinistras demais, porque parece que ninguém naquela casa é normal. A Nina tem alguns surtos durante a leitura eu só conseguia ficar com raiva. Falando assim, Millie, saia daí, você não precisa passar por isso, mas ela queria manter o seu emprego. A Nina, ela falava algumas coisas, depois ela voltava atrás e falava que não tinha falado nada, só pra acusar a empregada de alguma coisa. O marido, que era o Andrew, é muito perfeitinho pra ser verdade, então também a gente fica com uma pulga atrás da orelha sobre toda a situação dele. A menina, que é a Cecília, ela é uma criança completamente insuportável, tanto que a Millie até acaba comparando ela com aquelas crianças de filme de terror. Então assim, ninguém nessa casa é normal. O único que parece ser um pouquinho normal é o jardineiro, que tenta a todo custo alertar a Millie pra ir embora, que aquela casa é perigosa. E aí, ao longo do livro, vai acontecendo algumas coisas, acontecendo algumas situações, e a gente vai acompanhando a jornada da Millie trabalhando nessa casa e o que vai acontecer. Eu achei, do começo até a metade, uma história muito linear e sem muito reviravolta, era só uma sucessão de fatos do cotidiano, a gente acompanhando a rotina da Millie, quando por fim as coisas começam a acontecer da metade pro final, e aí a gente começa a entender toda a questão do livro, todo o hype, o motivo e tal, e aí começa a ficar muito bom a história, mas é aquilo que eu falei, não me pegou porque não foi um livro que me fez criar teorias, ficar pensando nos plots, o que ia acontecer, tentar ficar pensando quem que matou, quem que não matou. Então assim, foi um livro que não me gerou muita contribuição, assim, tipo, eu não fiquei pensando muito em como que essa história ia terminar. Por isso que não me decepcionou, mas eu esperava mais. Mas o epílogo meio que me deu uma curiosidade para saber a história do segundo livro. Eu vi muitas pessoas comentando que é mais do mesmo e deu a entender o porquê. Então, mas assim, eu estou curiosa para ler o segundo livro. O penúltimo livro que eu li foi um 5 estrelas favorito, e eu estou muito feliz por fevereiro não ter passado em branco em questão de favoritos, que foi Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Gente, esse livro, eu sei que ele é muito polêmico, tem muita gente que odeia, que não suporta esse livro, mas ele é o estilo de livro que eu gosto, gente, não tem como. Ele é aquela farofa perfeita. E eu entendo que muita gente não tenha gostado do livro, talvez porque tenha muitas cenas hots, mas eu não achei exagerado, eu achei que elas foram no tom certo e muito bem escritas. Então assim, não foi uma coisa que me atrapalhou a leitura, que atrapalhou a história. Eu achei que a história não foi voltada em torno disso em nenhum momento. Esse livro ele tem muitas camadas pra gente passar além das cenas hots, então assim, ele me surpreendeu bastante, é o tipo de romance que eu gosto, aquela farofinha que a gente ama ler, e eu só não consegui ler ele num dia porque eu tinha compromissos, mas eu peguei na terça-feira, na última terça-feira do mês, eu li mais da metade do livro e finalizei no mesmo dia porque você não consegue largar. Aqui a gente vai ter uma patinadora artística e um jogador de hóquei, e eles meio que vão ser obrigados a conviver juntos por um tempo, pois o rink que o time de hóquei usa para treinar e para jogar, ele acabou sendo destruído por conta de um trote, e eles vão ter que dividir o rink de patinação. E a Tassi, né, que é a Anastácia, ela é toda a louca do controle, ela tem tudo programado, tudo certinho, alimentação, horário disso, horário daquilo, e ela não sai da programação dela, a vida dela é através do planner, com tudo marcado, tudo programado. E a entrada do Nate na vida dela meio que vai bagunçar não só a vida, mas esse controle que ela tem. A gente vai acompanhar também
a evolução do relacionamento dos dois, como que surge o sentimento, como eles começam a se envolver. Ela tem um amigo, que é o Aaron, que é insuportável, e o Nate percebe, o Nate sabe isso e quer ajudá-la de todas as formas a se resolver, né, a resolver essa questão com o melhor amigo. Então, assim, a construção de toda essa história, os dois têm traumas do passado, os dois têm problemas pra lidar. Eu amei. Eu achei que foi muito bem construída a história em torno do casal e eu acho que foi favorito 5 estrelas e recomendo muito a leitura. E aí, o último livro que eu terminei de ler ontem à noite, né? Hoje é dia 1º que eu tô gravando esse vídeo, mas terminei de fazer a leitura no dia 28 de fevereiro, 10 horas da noite, porque eu preciso concluir essa leitura em fevereiro, para não passar para março e eu poder falar aqui nesse livro. Eu li o livro Broken, da Alice Spencer. Foi um livro que, como eu comentei no vídeo de TBR, um livro que eu estava muito receosa de ler, porque tem uns alertas de gatilhos, e nesses alertas de gatilhos tem algumas coisas que eu não me dou bem lendo. Porém, eu terminei de fazer a leitura ontem e eu gostei muito da história, tá? Ele é um dark romance, o que também já me deixa com o pezinho atrás quando eu vou ler. Mas eu achei que a escritora, apesar de algumas situações, ela conseguiu levar muito bem a história, tá? Eu acabei dando nota 3,5 por conta do final ser muito previsível. Não o final ser previsível, mas acontecer uma cena em específico previsível no final. E aí, tipo, pra mim, apagou um pouco o brilho da história, porque tava muito bom. Eu gostei também que aqui a autora não fica criando situações pro casal ficar que nem bolinha de ping-pong, sabe? Indo e voltando. Não, eles, a partir do momento que eles ficam juntos até o final. Acontecem situações que você pensa, pô, agora eles vão se separar e vai acontecer um mal-entendido, eles não vão conversar. Não, não acontece nada disso, porque a história não é isso. A história é outra coisa por trás. Então o casal não fica nesse vai e vem e não quero conversar e não vou, não. Então eu gostei muito, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história do Derek. Ele tá atrás de vingança pelo que aconteceu alguma coisa no seu passado, e ele quer porque quer acabar matando o Marcel, que foi a pessoa que matou a namorada dele e quase o matou. Então ele tá atrás de vingança. E pra completar essa vingança, ele sequestra a irmã do Marcel, que é a Faith. E a intenção dele é matar os dois, né? Pra que ele consiga se vingar 100%. Nesse meio tempo em que ele sequestra a Faith é sequestrada por um outro grupo de inimigos do Marcel. E a partir daí o Derek faz a sua vida resgatar a Faith e protegê-la de tudo e de todos. Então ela passa a não ser mais uma vítima do Derek e ele, né, passa meio que a conviver junto, porque ele precisa salvá-la e ela entende que só ele vai poder ajudá-la naquele momento. E aí fica aquela fina linha tênue entre o certo e o errado, né? Porque para ela poder se apaixonar pelo Derek, eles terem um relacionamento, seria muito errado se ela ainda tivesse sequestrada por ele. Então eu achei que a escritora soube trabalhar um pouco essa questão do sequestro e tal, tá? Aí ao longo de todo o livro a gente vai tendo situações, vai acompanhando eles tentando se salvar, isso e aquilo. Mas aí no final teve uma cena muito previsível, que eu não vou contar aqui. Mas foi isso que meio que acabou com um pouquinho com o brilho do livro pra mim, mas faz parte e eu gostei. E sim, eu pretendo ler os próximos livros, porém são livros standalones, ou seja, não são continuações. Então provavelmente o segundo livro vai falar sobre algum outro casal. E aí eu tô curiosa porque a história do Derek e da Faith foi finalizada 100% nesse livro. Agora então, minhas leituras de fevereiro aqui já contadas e explicadas e notas dadas. Vamos lá então para minha TBR de março. A minha TBR de março eu separei 10 livros. Sim, eu estou sendo muito ousada nas minhas TBRs, porém, é assim, esse ano eu estou bem animada com as minhas leituras, o jeito que eu escolhi tá dando certo, então vamos lá, tá? O primeiro livro eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, é uma continuação e eu tô meio que ansiosa pra fazer essa leitura, que é Conselheiro da Máfia, da Kel Costa. Vou deixar aqui a capinha aqui pra vocês.
Eu fiz a leitura desse livro no final do ano passado, foi um livro também que eu tive algumas ressalvas, mas que eu acabei gostando. E agora esse segundo livro eu espero gostar bastante e que me surpreenda tanto quanto o primeiro. Espero que também não seja tão longo, porque o primeiro tinha 700, 800 páginas, então espero que esse seja mais tranquilo. Depois, mais um livro das minhas metas para 2025 que eu vou começar a ler é Lealdade Mortal, da Nora Roberts, que ela escreve essa série como J.D. Hobby. Eu tô fazendo a leitura da série Mortal e são mais de 30, não sei se já chegou a 40 livros, então eu tô lendo assim em doses homeopáticas, mas eu peguei então, chegou a hora de começar a ler esse livro esse ano, essa série, então tá aqui. Lealdade Mortal, cada livro é uma investigação policial que a Ivy faz, e aí a gente tem todo de fundo o romance dela com o Rourke, mas cada livro é uma situação, então vocês não precisam ler em ordem de lançamento. Depois, eu também peguei esse livro para ler na missão de completar séries, porque eu tenho muitas séries de romance de época começada e eu quero continuar. Só que eu não sabia que o livro era tão pequeno, então eu já peguei outro da mesma série pra balancear, então eu vou ler os dois. O primeiro que eu tinha escolhido é Uma Chance pro Amor, da Tessa Dare, que faz parte da série Spindle Cove. É uma novela, tá? Por isso que eu achei, porque na verdade falta 2 livros completos da Spindle Cove, que é Dama da Meia-Noite e Como Se Livrar de um Escândalo. Mas aí esse aqui tá no meio, e aí eu peguei pra ler, e como eu vi que ele era curtinho, eu também peguei pra ler O Presente Inesperado, que também é uma novela da série Spindle Cove, então eu espero já fazer essas 2 leituras bem rapidinho agora em março, e eu amo essa série da Tessa Dare, gente, é perfeita, vale a pena cada livro. O próximo livro vai ser um e-book, que eu também vou deixar aqui, vou confessar que eu não sei nada sobre a história, mas é Um Marido Ideal, da K.M. Mendes. Eu não conheço a autora, primeiro contato com ela também, não sei nada sobre a história, então foi um dos livros que eu peguei quando acho que teve ou explodiu o seu Kindle, ou a autora disponibilizou de graça em algum momento e eu acabei pegando, então vou ler, estou curiosa, e depois eu venho falar aqui pra vocês se é bom ou não pra fazer a indicação da leitura. Aí então, mais um e-book, eu acho que março vai ser o mês dos e-books. Eu vou ler Atraída por um Highlander, da Maya Banks. Eu tenho a trilogia completa no Kindle. Eu li pouca coisa sobre Highlanders e é um livro que eu sempre tive curiosidade. Então, obviamente, como eu já tenho o livro, quero começar a fazer a leitura dessa trilogia. Então eu vou começar logo e espero gostar e talvez eu traga conteúdo sobre eles. É um livro bem antigo, que já foi lançado há muito tempo, nem tem mais, acho que, edição física para vender. Mas se for bom, a gente vem falar, porque é bom trazer alguns livros antigos que caíram em esquecimento de volta para a atualidade. Aí, como eu disse, ficou 2 livros da minha meta de fevereiro que eu não consegui concluir a leitura, né, fazer a leitura. Aí eu trouxe um deles para minha TBR de março, que é Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon. Eu trouxe porque eu quero sim fazer essa leitura, então eu vou manter ela na minha TBR. Acredito que vai ser o primeiro livro que eu vou ler agora em março. Tô gravando esse vídeo e já pensando no que eu vou escolher. A minha dúvida é só no livro sorteado. Se for algo que eu quero muito mais ler, daí eu passo na frente, mas eu acho que vai ser esse primeiro. Eu adoro os livros da coleção Romances de Hoje, da Arqueiro. Cada leitura, cada livro é uma história de amor, é uma história de evolução, de desenvolvimento, de amadurecimento. Então, vale muito a pena começar a ler esses livros e agora eu tô ansiosa para continuar a leitura. E como eu disse pra vocês, eu tenho muitas séries que eu já tenho o livro na minha estante e que só me falta a coragem de ler. E aí, pensando na vibe daquele romancezinho, eu peguei A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling, para começar a leitura dessa série. Eu tenho os 4 livros porque eu comprei o box e eu tô super ansiosa para começar a ler essa história. Veio a cartela de adesivos, o marcador. Então, eu já vi várias pessoas falando que amam demais essa série. E tomara que seja aquele romancezinho pra aquecer nossos corações. Eu tô super ansiosa pra começar a leitura. Aí, então, mais um romance que eu peguei pra ler, que vai ser A Jogada do Amor, da Kelly Kindlen. Não conheço nada da autora, mas estou super ansiosa pra fazer essa leitura. Eu comprei esse livro, eu acho que na Black Friday ou na
Prime Day, não lembro, mas foi em alguma das promoções da Amazon. E eu tô super ansiosa pra fazer essa leitura. É um livro com representatividade e espero gostar, né? Tá prometendo. Aí o penúltimo livro, antes de eu sortear, né, a leitura, né, do mês, eu peguei um suspense. Eu adoro essa escritora, eu li um livro dela e eu amei a escrita dela, e aí eu tô super curiosa pra saber quais são os próximos livros, né, como que eu vou reagir aos próximos livros dela, que é da Shari LaPena, que é o casal que mora ao lado. Eu paguei R$ 9,90 nesse livro, gente, tempos bons em que a gente pagava R$ 9,90 num livro. Enfim, eu estou super ansiosa pra fazer essa leitura. Aqui a gente tem a premissa de um casal que é convidado pelos vizinhos para jantarem na casa deles, e eles não acham, eles acham normal deixar o filho, o bebê sozinho na casa deles, sendo que tá com a babá eletrônica, que a babá eletrônica vai ser o suficiente para eles perceberem que tem alguma coisa errada e lá ver. Gente, é a chave para tudo dar errado, né, obviamente. Então assim, tô super curiosa. O primeiro livro que eu li dela me prendeu do começo ao fim, fez eu pensar em várias teorias. Eu espero que esse daqui seja igual. Vamos lá então agora sortear o último livro da minha TBR de março. Altas expectativas, porque até então os 2 livros sorteados foram romances de época. Os 2 livros eu gostei. Um foi 5 estrelas e o outro foi 3, mas eu gostei bastante. Então vamos ver qual que vai ser o livro desse mês. Você pensou em algum que eu já li? Não estava pronta para ler esse livro. A dor do meu... Acho que não vai aparecer, peraí. Não vai aparecer. Eu preciso, da próxima vez que eu for fazer um negócio desse, escrever maior, né? A Dor do Meu Segredo. Bom, livro sorteado, A Dor do Meu Segredo, da Robin Giggle, não sei como pronunciar o sobrenome dela. Gente, eu não estava preparada para esse livro. É um livro que vai abordar um assunto muito delicado, meio pesado. Então, assim, vamos lá. Eu acho que eu leio logo depois e aí eu já pego um romancezinho em seguida para engatar, mas vamos lá, o que eu vou achar. Acredito que também é meio que um suspense, tá? Porque vai envolver uma investigação de assassinato, só que o buraco vai muito mais embaixo, tá? Porque quem vai ser acusada é uma prostituta negra trans e todo mundo acha que obviamente ela é a culpada, porque ele foi encontrado morto, o cara foi encontrado morto num motel. Porém, a advogada criminalista, né, Erin McCabe, que também é trans, tem como missão da sua vida ajudar essa mulher que está sendo acusada, né? Não sei se erroneamente ou não. Enfim, vamos lá. Tá aqui, não vamos reclamar. Livros sorteados, livros escolhidos. Espero que eu consiga concluir essa meta de março com sucesso, né? Estou super otimista com essa TBR. E vamos lá, vamos fazer acontecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo um ótimo mês de leituras para todo mundo. Março está começando já com feriadinho de carnaval, então espero que vocês tenham aproveitado esses dias para ler bastante, tá? Quem é aquele ditado, né? Quem é de bloquinho é de bloquinho, quem é de Netflix é de Netflix, quem é do livro, da leitura é da leitura. Cada um no seu quadrado e todo mundo vivendo feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês vão ler agora em março, o que vocês leram em fevereiro, se teve favorito, se não teve. Gosto muito da nossa troca aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.